2. O que é a gratidão? O que se faz quando se ganha algo? Tom Hanks agradeceu a sua esposa e a seus filhos por receber o Globo de Ouro pelo conjunto de sua obra em 2020. Malala Yousafzai agradeceu a seus pais e a seus professores por receber o Prêmio Nobel da Paz em 2014. O treinador Jorge Jesus, do Flamengo, agradeceu a torcida rubro-negra pelo apoio ao time em 2019, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Andrew Sannes agradeceu, em 2017, a Lily Ross, por lhe ter doado o rosto de seu falecido marido em um dos transplantes de rosto mais bem-sucedidos de todos os tempos. Os israelitas compilaram no livro dos Salmos inúmeras orações de agradecimento, e o grande filósofo Aristóteles, 384, 322 a.C., percebeu que o discurso de agradecimento é uma constante nas relações humanas, ao ponto de dedicar-se a analisar o chamado discurso demonstrativo, em que se elogia ou se censura alguém, e, consequentemente, em que se agradece ou se repreende alguém ou algum feito. E é impressionante que, ao sistematizar os discursos em 3 tipos, Aristóteles pense que haja um deles dedicado precisamente ao agradecimento. O agradecimento é a resposta adequada do ser humano quando recebe algo. Em geral, nós agradecemos quando alguém segura uma porta de elevador para entrarmos ou quando nos telefonam para dar uma boa notícia. Somos gratos quando recebemos algo de alguém. Somos gratos por Paul McCartney ter composto Yesterday. Somos gratos pelas defesas de Taffarel na Copa do Mundo de Futebol de 1994. Somos gratos por Clarice Lispector ter escrito A Hora da Estrela. Também podemos ser gratos ao nosso gato, quando se aconchega a nós, ronronando. Somos gratos quando recebemos um presente. Somos gratos porque reconhecemos o bem que alguém nos fez. Mas não são só as palavras que expressam a gratidão. Há, por exemplo, o caso de Luiz. Desde cedo, Luiz trabalhou no porto de Manaus, em um armazém que era de propriedade de seu pai, Mário, um homem muito simples e rude. Quando completou 18 anos, Luiz encheu-se de coragem e, com certo temor, pediu ao pai que começasse a lhe pagar um salário mínimo pelo seu serviço. Até então, Luiz nunca havia recebido por seu trabalho, mas ele já namorava com Ana e queria se casar com ela algum dia. Quando Luiz pediu ao pai que passasse a remunerá-lo, este o despediu. Luiz então procurou seu padrinho, Francisco, dono de um pequeno hotel, para pedir-lhe um emprego. Mas Francisco lhe fez outra proposta. Durante 1 ano, pagaria um salário mínimo por mês a Luiz, não para que ele trabalhasse, mas para que ele estudasse para o vestibular de Direito na Universidade Federal do Amazonas. Luiz agarrou aquela oportunidade com muito entusiasmo, e em parte por seus dons naturais, em parte por causa do estudo que aquela bolsa lhe proporcionou, Luiz passou em primeiro lugar no vestibular. Luiz se casou com Ana no dia seguinte à sua formatura no curso de Direito. Seu primeiro cliente foi um libanês chamado Said, que pagou pelos serviços prestados com uma pequena sala em um prédio comercial, onde Luiz instalou seu escritório. Graças a seu talento, o escritório cresceu para se tornar um dos maiores escritórios de advocacia de Manaus. Passados muitos anos, Francisco morreu. O hotel de Francisco havia ido à falência 20 anos antes, e era Luiz quem mantinha seus padrinhos com uma mesada. Luiz havia também custeado toda a educação dos 2 filhos de Francisco, e foi ele quem sustentou a viúva de Francisco até a sua morte. No ano passado, Said morreu. Sua viúva procurou por Luiz e pediu-lhe que cuidasse do espólio de Said. Para surpresa de Luiz, ao começar a inventariar os bens, ele descobriu que, antes de morrer, Said havia consumido quase todo o patrimônio de sua empresa em maus negócios. Luiz nunca pensou em cobrar da viúva de Said pelo inventário, mas também nunca pensou que iria fazer o que fez. Ao final do processo, Luiz não só não cobrou pelo serviço, como também doou à viúva a sala que Said lhe dera em pagamento, muitos anos antes. Ele disse para a viúva: "A sala que o seu Said me deu, quando comecei a advogar, valia muito mais do que o serviço que prestei para ele, e sempre pensei que aquilo era injusto. Entenda, dona Joana, não estou fazendo caridade, estou fazendo justiça." Essa é uma história real sobre generosidade movida por gratidão. Agradecer, questões linguísticas. Em todos os idiomas há uma palavra ou frase para expressar gratidão. Gracias em espanhol,
Thank you em inglês, danke em alemão, grazie em italiano, tak em norueguês, efaristó em grego, toda rabas em hebraico, tezekur em turco, azanti em suahili, spasiba em russo, muito mes em romeno, shukra em árabe, dhanyavad shukri em hindi, arigato em japonês, doshi em mandarim. Mas, em português, a palavra para agradecer tem um significado especial, se a comparamos a outras línguas modernas. O professor Antônio Novoa, em um vídeo que ficou famoso na internet, que você pode assistir com o QR Code abaixo, distingue 3 níveis do agradecimento. Palavra com a mesma origem etimológica de gratidão e de graça, a partir do ensino de São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Para Tomás de Aquino, há 3 graus na gratidão. O primeiro é que o homem reconheça o benefício recebido. O segundo consiste no louvor e na ação de graças. O terceiro consiste em prestar a retribuição no lugar apropriado e no momento oportuno, de acordo com as posses de cada um. O nível mais superficial de agradecimento é o nível do reconhecimento meramente intelectual. Meu intelecto reconhece que alguém me foi útil. Esse é o nível da língua inglesa, em que a expressão para o agradecimento é thank you, de to think, pensar, ou da alemã, em que a palavra é danke de denken. Aliás, é interessante notar que em alemão, pelo menos no dicionário, agradecer, danken, vem antes de pensar, denken. O nível intermediário é o nível do favor que se presta, nível da língua francesa, em que a expressão para agradecimento é merci, pois recebo uma mercê, um favor, uma graça, mesma ideia do castelhano gracias e do italiano grazie. O nível superior é o nível do vínculo, o nível em que nos sentimos ligados a alguém pelo que nos fez, nível da língua portuguesa, em que a expressão de agradecimento é obrigado, eu me sinto obrigado diante de você pelo que você me fez. Mas obrigado a quê exatamente? A palavra agradecer e a palavra gratidão vem do latim gratia, que por sua vez, vem do grego charis, que quer dizer graça, dom, presente recebido, algo que recebemos de outra pessoa, de Deus ou da natureza, algo que é importante para nós, mas que nós mesmos não podemos prover, algo que só podemos gozar e usufruir se nos for dado. A partir da Septuaginta, descobrimos que a palavra hebraica que lhe corresponde é HNN, ou en, que significa um favor gratuito, intencional e especial feito pelo soberano ao súdito. Gratidão envolve alguém que presenteia algo voluntariamente a outra pessoa que não pode prover-se desse bem ou dom, indicando, portanto, uma carência de quem recebe algo, carência não só porque não possui a coisa, mas, sobretudo, porque não tem condições de conquistar ou adquirir aquilo. Essa carência, ou dependência, envolvida na gratidão, é o que leva Vitória Kempis a defini-la como o sentimento dos pobres, dos que nada têm, e a quem tudo vem dado pela graça por alguém, ou, como Jesus Cristo aponta no Sermão do Monte, o sentimento dos humildes de espírito. Dependência. A dependência é a fonte da gratidão, que é uma resposta positiva sob a forma de um sentimento a um benefício voluntariamente concedido a que não se tem direito. Ser grato é reconhecer que aquilo que é importante para nós não depende apenas de nossas forças, ou melhor, depende principalmente, ou exclusivamente, de outra pessoa. Isso também significa que, por depender da vontade de outra pessoa, não temos o direito de reivindicar tal bem ou dom, ele nos vem de graça. Nós, seres humanos, somos essencialmente seres dependentes. Já fomos comparados a outros seres vivos, desde abelhas até vírus. Mas talvez o ser a que mais nos assemelhemos sejam os líquens. Líquens são o produto da simbiose entre duas outras espécies, as algas e os fungos. Se tiramos as algas dos líquens, não há líquens, mas fungos. Se tiramos os fungos dos líquens, não há líquens, mas algas. Nós somos exatamente assim, dependemos tanto uns dos outros que, se tirarmos os outros, deixamos de ser o que somos, e talvez nem possamos existir. Somos dependentes uns dos outros, e é pouco provável que haja outros animais como nós, que dependam tanto de seus pais simplesmente para sobreviver durante boa parte de sua vida. A modernidade, no entanto, difundiu no Ocidente a ideia de que somos seres autônomos, independentes, os únicos responsáveis por nosso destino. É quase impossível discutir aqui as causas que deram origem a esse modo de nos concebermos, mas podemos apontá-las todas na Europa dos séculos XV e XVI. O humanismo, o renascimento, o desenvolvimento do capitalismo, as grandes navegações,
A Reforma Protestante e a Revolução Científica levaram o ser humano a conceber-se, primeiro, epistemologicamente, como a fonte do conhecimento, depois, eticamente como ser autônomo, e finalmente, econômica e politicamente como burguês que se sustenta no próprio mérito para se inserir no mundo social, independentemente de outros seres humanos. No arcabouço dos ideais modernos, aparentemente, cada um de nós é o único responsável pelo seu próprio destino. Nossas escolhas e nosso empenho em realizá-las parecem ser para nós os únicos responsáveis por sermos quem somos. Trata-se de um equívoco. Há muito de nossas próprias escolhas naquilo que somos, mas há também agentes externos que não controlamos que também determinam que sejamos quem somos. Chame-se a isso de Deus, destino, sorte, coincidência ou simplesmente acaso. Como ensinava Sêneca a seu discípulo Lucílio. O destino guia quem o segue, mas arrasta quem lhe resiste. Uma alma verdadeiramente grande é aquela que se confia ao destino. Mesquinho e degenerado, pelo contrário, é o homem que tenta resistir, que acha preferível corrigir os deuses a emendar-se a si próprio. Sábias palavras. A maior parte de nossa vida depende muito mais do destino do que de nosso simples desejo, e é por isso que o filósofo chinês Confúcio, século VI a.C., entendia que a única coisa que dependeria exclusivamente de nós seria o nosso caráter. Não podemos escolher se seremos ricos ou pobres, mas podemos escolher se seremos honestos ou desonestos. Não podemos escolher se seremos saudáveis ou doentes, mas podemos escolher se teremos ou não coragem para enfrentar a doença. Somos seres dependentes. Dependemos uns dos outros e de fatores que não controlamos. Por mais legítimo que seja estabelecer metas e objetivos na vida e procurar os meios necessários para implementá-los, nada pode nos assegurar que eles serão atingidos. Não podemos escolher nosso futuro, mas podemos escolher a gratidão, independentemente do que nos aconteça. A ingratidão. A ingratidão, por sua vez, consiste em não retribuir a graça ou presente recebido, ou pior, em esconder dos outros o fato de se ter recebido uma graça ou dom de um terceiro, ou ainda pior, em nem sequer reconhecer que se recebeu uma graça, presente ou benefício. A fonte da ingratidão é a soberba, a arrogância de quem se vê superior aos demais, por isso afirma não depender de ninguém, concebendo-se a si próprio como autossuficiente. Mas essa soberba é irracional e não resiste ao teste da realidade. Para sermos concebidos, precisamos de duas pessoas, uma das quais irá nos gerar. Ao morrermos, precisaremos de pelo menos mais 4 que carreguem o nosso caixão. Entre o nascimento e a morte, precisamos de milhares de outras pessoas. Parafraseando o grande escritor inglês C. S. Lewis, de 1898 a 1963, o soberbo vê a todos como dependentes de si, mas não consegue perceber que ele também depende de outros. Por isso a soberba corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso. A relação entre a soberba e a ingratidão já foi observada por Miguel de Cervantes, de 1547 a 1616, em uma carta que seu personagem Dom Quixote escreveu a Sancho Panza, aconselhando sobre como deveria agir para ser um bom governador. Dom Quixote lembra a seu fiel escudeiro que a ingratidão é filha da soberba. Um coração ingrato é terreno fértil para todo tipo de maldade. Se a gratidão é fruto do reconhecimento da dependência, o egoísmo e a soberba são a origem da ingratidão. Por isso o filósofo André Comte Sponville afirma que o egoísta é ingrato, não porque não goste de receber, mas porque não gosta de reconhecer o que deve a outrem. Alguns podem pensar que a fonte da ingratidão não seria a soberba, mas a nossa dificuldade em aceitar as coisas como são, dificuldade gerada pela distância entre o ideal e o real, quando há o primado absoluto do princípio do prazer sobre o princípio da realidade, característico da vida das crianças. Ou seja, temos dificuldade em lidar com a distância que muitas vezes existe entre nossos desejos e expectativas em relação à vida e a realidade que se impõe diante de nós, que pode ser mais árdua que nossos planos e até brutal. Mas quando investigamos a fundo, descobrimos que essa distância não é a causa originária da ingratidão, no máximo é uma causa derivada, decorrente da visão exagerada e deturpada que formulamos sobre nós mesmos. Temos a
tendência de projetar sobre nossas vidas uma expectativa descomedida, exagerando nosso valor em detrimento do valor dos outros. Iludimos a nós mesmos sobre o poder que temos de conduzir nossa vida como quisermos, sobre o poder que temos sobre nosso destino. São o egoísmo e a soberba que elegem a nós como critério e modelo para o mundo, que produzem uma defasagem entre o ideal e o real. A ética da gratidão. Não basta dizer o que a gratidão é. Precisamos saber também o que a gratidão não é. E o mesmo ocorre com a ingratidão. Por exemplo, ingratidão não se confunde com traição. Há, evidentemente, uma profunda conexão entre ambas, pois implicam a ideia de se retribuir um bem com o mal. Por isso, ingratidão e traição muitas vezes são tratadas como sinônimos. Mas se é verdade que todo traidor é um ingrato, não é verdade que todo ingrato é um traidor. A traição é um tipo de ingratidão que remete ao futuro. Alguém trai hoje uma pessoa a quem deveria ser fiel por gratidão, a fim de obter um benefício no futuro, enquanto a ingratidão, em sua forma mais comum, remete ao passado. Eu reajo hoje de maneira indigna a um favor ou benefício que me foi prestado por alguém ontem. A traição ocorre quando instrumentalizamos de maneira ingrata a nossa ação para obter uma vantagem, diferente da mera sensação de sermos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Por sua vez, a gratidão não é uma simples retribuição de uma ação benéfica, mas a retribuição do sentimento que motiva a eventual retribuição. A retribuição da ação é importante, mas ela pode ser apenas um modo de não gerar interdependência, um modo de se desvincular de alguém, e não de se vincular. Retribuir a ação é pagar, ficar quite, não dever mais nada a alguém, e isso pode ser feito independentemente de qualquer virtude ou sentimento da pessoa que retribui, enquanto a gratidão é mais do que isso. Gratidão é sair do 0 a 0, que a ideia de retribuição envolve. Conte Sponville observa que, se a gratidão fosse apenas pagar um favor com outro favor, então ela seria servilidade disfarçada, egoísmo disfarçado, esperança disfarçada. Só se agradece, ria para se ter mais, disse obrigado mais, pensa-se mais. Não seria virtude, seria vício. Além disso, retribuir é, em muitos casos, impossível. Como retribuir alguém que me doou um rim? Quanto vale o órgão para que eu fique quite? E é provável que nos sintamos tanto mais gratos quanto mais difícil for a retribuição. A gratidão não é, portanto, apenas agradecer, expressar o reconhecimento pelo favor recebido, porque agradecer é dar, ser grato é dividir. A gratidão também não é algo que se produz agregando-se algo ao outro, como um pagamento por aquilo que nos fez, mas algo que se produz em nós, uma dívida que é ao mesmo tempo uma forma da alegria que se manifesta como contentamento em receber. Há uma história real que ilustra bem essa ideia. Regina havia ido à escola de sua filha, Maria, buscá-la para trazê-la para casa. A porteira da escola disse-lhe que Maria havia passado mal e estava na enfermaria da escola. Regina correu até a enfermaria e encontrou sua filha sentada na maca. A enfermeira disse que ela estava bem. Regina se aliviou e foi com Maria até o carro. Depois de 20 minutos de trânsito, no meio de um engarrafamento, Maria começou a passar mal novamente, reclamando de dor e suando muito. De repente, Maria vomitou e desmaiou. Regina ficou desesperada. O trânsito estava parado. Regina começou a dirigir de maneira perigosa, costurando entre os carros, com o pisca-alerta ligado, para tentar chegar rapidamente ao hospital. Em uma dessas manobras, Regina quase derrubou a motocicleta de um entregador de pizzas. O motociclista alcançou o carro de Regina e, antes de dizer qualquer coisa, olhou para dentro do carro, viu Maria desmaiada, Regina aflita e entendeu tudo. Dona, vou abrir caminho para a senhora, disse o motociclista, e saiu buzinando e pedindo passagem com os braços. Eles chegaram em 5 minutos ao hospital. Regina correu com a filha nos braços em direção à portaria, e quando olhou para trás, lembrou que deixará sua bolsa dentro do carro e o carro aberto. Regina fez menção de voltar, mas o motociclista gritou: "Não se preocupe, dona, eu cuido do carro até a senhora poder voltar." Regina pensou: "Já devo a vida de minha filha a esse homem. Se ele furtar a bolsa, ainda assim terá valido a pena", e consentiu de longe. O marido de Regina chegou 40 minutos depois, viu seu carro aberto, com o pisca-alerta ainda ligado,
agradeceu ao rapaz que estava cuidando dele, dispensou, trancou o carro e entrou. Maria já estava melhor e Regina saiu, sem saber que o marido já havia dispensado o motociclista de seu posto. Regina não encontrou o motociclista. Sua bolsa e seus pertences estavam trancados dentro do carro. Regina nunca soube nem sequer o nome do rapaz, nunca conseguiu agradecer-lhe, mas, desde que isso ocorreu, há 10 anos, ela ora por ele todas as noites. O fato de ela não ter retribuído não significa que não seja grata. O filósofo Baruch Spinoza, de 1632 a 1677, afirmou em sua Ética que o agradecimento ou gratidão é o desejo ou empenho de amor pelo qual nos esforçamos por fazer bem a quem, com igual afeto de amor, nos faz bem. Se considerarmos que, segundo Spinoza, o amor é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, então a gratidão é a alegria por termos recebido de alguém algo que nos era importante e que não éramos capazes de alcançar por nós mesmos. Alegria que nos vincula pela interdependência ao outro, a quem queremos bem e por isso a quem também fazemos o bem. Gratidão envolve reciprocidade. Gratidão é uma das maneiras de dizer amor. Por isso a gratidão, apesar de se manifestar em quem recebe o dom, mais do que em quem o concede, não se encerra naquela pessoa. Gratidão é também compartilhamento solidário do dom, amor que transborda gerando serviço, que gera novamente amor. Como diz Vitória Kempis, a capacidade de agradecer não só mostra que se valoriza o que se tem, mas se constitui em um caminho para a solidariedade com os que não têm. Há, portanto, uma importante questão ética na gratidão. Ela apresenta uma justificativa para a ação, o reconhecimento da dependência que temos uns dos outros, e vincula determinado sentimento que se produz na pessoa agradecida por seu ato, uma espécie de amor. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, Bíblia, do hebraico para o grego, realizada entre os séculos 3 e 1 a.C.